Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui mais um pós-jogo de Juventude 1, na verdade Vasco 1, Juventude 1, né? Jogo em São Januário. E eu tava aqui antes de ligar a câmera, né? Antes de, enfim, começar a gravar o vídeo pensando, o que eu vou falar? O que eu vou falar nesse vídeo? Porque assim, foi um jogo tão chato, um jogo tão entediante, um jogo tão, vamos usar o português, claro, um jogo de merda. Um jogo tão merda que é difícil até vir aqui e falar alguma coisa. Cara, de verdade, um dos piores jogos que eu já assisti assim na minha vida em relação a tédio, porque o jogo não acontecia nada. A impressão é que eu perdi 90 minutos mais acréscimos aí da minha vida. Foi tempo perdido da minha vida assistindo hoje esse Vasco Juventude em São Januário. Uma partida péssima do Vasco. O Vasco parece que, enfim, não conseguiu ali virar a chave da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro, porque aquele time intenso, aquele time que briga por cada bola, aquele time que luta, aquele time que a gente até gosta de ver jogar, né? A gente sabe das limitações, a gente sabe que o Vasco é um time limitado, a gente conhece as limitações do elenco, mas aquele time que a gente está acostumado a ver guerreiro na Copa do Brasil, esse time não entrou em campo hoje, parecia um outro time, um time com sono, um time que parecia que, pô, tava doido pro jogo acabar, para curtir amanhã o domingão, enfim, uma partida muito ruim do Vasco, muito ruim do Vasco. E o gol que o Vasco leva, logo no comecinho da partida, quando o Juventude faz 1-0, ali nos primeiros minutos, mostra o quanto o Vasco estava sonolento, né? O quanto o Vasco demorou a entrar em campo, porque foi isso que aconteceu. Pô, o jogador do Juventude pega a bola e faz o que quer na defesa do Vasco. Sai passando ali, ninguém dá o bote, ninguém marca, e aí o cara sai ali na cara do Léo Jardim e faz 1-0 do Juventude. Assim, o que mostra realmente como o Vasco entrou disperso no jogo, como o Vasco entrou desligado. E a Juventude já começa o jogo praticamente vencendo por 1-0. Depois o Vasco até tentou ali pressionar, alguns chutes de fora, enfim, algumas oportunidades. E o Vasco consegue ali o empate com o Dimitri Payet, ainda no primeiro tempo, né? O Vasco empata o jogo ali, 1-1, gol do Payet. O Payet que tinha um tempão que não marcava, né? Uma falha ali na saída de bola do Juventude. E o Payet faz ali o gol de empate do Vasco. E depois, assim, uma partida chata, de verdade, uma partida que pouca coisa aconteceu, uma partida preocupante até, né? Preocupante porque o Vasco não pode jogar dessa forma. A gente tem ali o São Paulo agora pelo Campeonato Brasileiro e depois tem a partida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. É o que eu disse assim no início do vídeo. Eu acho que o Vasco não conseguiu virar a chave, porque o time da Copa do Brasil parece ser outro, parece ser um time mais intenso, um time que briga mais, um time que luta mais, um time mais ligado, um time que, pô, tá sempre ali em todas as divididas, em todas as bolas. O time de hoje não, o time de hoje pareceu um time sonolento. Então, assim, se jogar desse jeito na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, porra, o Atlético Mineiro vai passar o carro no Vasco. Mas eu não acredito que o Vasco vai jogar dessa forma contra o Atlético. Mas, de toda forma, o Vasco tem, que virar a chave logo no Campeonato Brasileiro, porque ainda tem muito campeonato pela frente, né? É virar essa chave contra o São Paulo, fazer uma partida diferente, porque hoje o jogo foi muito ruim mesmo, uma partida muito decepcionante, decepcionou todo mundo que esteve hoje em São Januário, e eu volto a repetir, um dos jogos mais chatos que eu já vi na minha vida, eu acho que uma das piores partidas do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E por coincidência até, né? Acho que o Vasco no primeiro turno contra o Juventude, o Vasco perde 2-0, né? Numa partida que, enfim, horrível, jogo que marca a demissão ali do Álvaro Pacheco, uma das piores atuações também do Vasco no ano. E hoje o Vasco repete uma atuação muito ruim, não tão ruim quanto aquela, né? Mas o Vasco, mais uma vez, contra o Juventude, não consegue fazer uma boa partida. O jogo hoje que marca praticamente um turno, né? Do Rafael Paiva comandando aí a equipe do Vasco, mas o desempenho não foi legal. O desempenho não foi legal mesmo. O time muito sonolento, um time muito disperso, um time muito preguiçoso, um time que parecia que não queria estar em São Januário jogando hoje. Muito decepcionante a atuação do Vasco. Acho que não tem nem muito mais o que falar realmente sobre a partida. Acho que ninguém foi bem. O próprio Payet que fez o gol, acho que só fez o gol mesmo e pouco participou. O Coutinho entra no segundo tempo, tenta ali também, mas não consegue muita coisa. O Sforza, na minha opinião, é uma partida muito apagada também no dia de hoje. O suíço, né, o Maxime Domingues,
Eu vi até muita gente dizendo que, pô, o Suíço tentou, tá buscando o jogo, não sei o que, até concordo, tentou, tá buscando o jogo, mas ainda não parece totalmente adaptado, né, aqui ao futebol brasileiro, precisa evoluir muito ainda, né, precisa ainda aprender como funciona aqui o futebol brasileiro. Então, enfim, uma partida que realmente deixou muito a desejar. O próprio Verratti, né, que é o nosso principal jogador aí, nossa principal liderança ali na frente, hoje praticamente não teve nenhuma oportunidade de gol. O Verratti tentou muito ali, saindo, né, fora da área, buscando, mas assim, amo demais o Verratti, tá? Porra, baita de um jogador, mas o Verratti fora da área é uma tristeza, né? O Verratti tentando cruzar, ou tentando tabelar, ou tentando dominar uma bola que seja, é uma tristeza. Ele como finalizador, para mim é o melhor finalizador do Brasil, mas quando é alguma coisa além disso, fica complicado aí pro Pirata. Hoje, infelizmente, né, a bola acabou não chegando, o Vasco criou muito pouco, né? O Vasco criou muito pouco, o goleiro do Juventude trabalhou muito pouco. O Juventude que ainda estava desfalcado, né? O Juventude não tinha o Nenê, não tinha o Jean Carlos, enfim, o Juventude, porra, tava aí com o time desmantelado e mesmo assim volta aí com um pontinho aqui de São Januário. Acho que o Vasco hoje perde uma grande oportunidade de encostar ali no G8, né, de encostar no pelotão de cima. O Vasco ainda tem um jogo a menos, podia chegar hoje a 39 pontos, ficar ali bem tranquilo no campeonato, não que não esteja, eu acho que o Vasco está numa situação tranquila, mas poderia estar numa situação ainda mais tranquila. Sei que tem muita gente que tem um pezinho atrás, fica preocupado ali com zona de rebaixamento. Eu, de verdade, nesse momento, olha, enfim, acho que o Vasco não tem mais que se preocupar com zona de rebaixamento, mas eu sei que tem gente que tem esse trauma, esse pé atrás, mas hoje era um jogo para chegar ali aos 39 e praticamente dar adeus a qualquer possibilidade ou maluquice de rebaixamento. Mas o Vasco deu mole, né? O Vasco deu mole, é uma partida muito ruim e volta aí apenas com esse empate de São Januário. Para finalizar, a cagada monstra ali na final da partida, né? No final da partida do volante Souza, que entrou no lugar do Sforza, ali no finalzinho do segundo tempo, e pouco tempo em campo, o Souza num lance muito infeliz, né? Entra ali com o pé muito acima da bola e acaba sendo expulso. E ainda bem que o jogo estava no final, né? Senão poderia prejudicar ainda mais o Vasco no restante da partida, mas ali mata qualquer chance do Vasco conseguir um golzinho no final, né? Ali praticamente encerra o jogo num lance bem infeliz do Souza, né? O Souza, que é um cara muito experiente, não pode cometer um vacilo desses. Mas é isso, né? Eu vou ficando por aqui também, que não tem muito mais o que falar desse time, não. É isso. Bom domingo para você, bom final de sábado, né? Bom domingo. Amanhã é dia de eleição, né? Então aí escolha o seu candidato. Hoje São Januário tinha candidato lá. Enfim, esse negócio de briga de político também, que é uma chatice do caramba. Mas escolha aí o seu melhor candidato, quem te representa melhor. E é isso. Tamo junto, um abraço, saudações.